E aí, turma, beleza? Hoje mais uma aula de história aqui com o professor Jartson, sou eu. Prazer, você que está assistindo, para você que está acompanhando, para você que gosta das minhas aulas, valeu. Então, a gente já vem tendo umas aulas de história, já estamos vendo um conteúdo, já passamos por 4 aulas, se eu não me engano, não me recordo. A gente já viu algumas aulas de história para a polícia de Pernambuco, para você que vai fazer o concurso. E essa aula de hoje é exclusiva sobre a Revolução Pernambucana, ou sobre revoltas que marcaram ali o ciclo da independência do Brasil, tá bom? Então, tá aqui na página errada, deixa eu voltar aqui na página correta. Agora. Pois bem, vamos lá. Espero que você curta, compartilhe aí depois desse vídeo, tá bom? Revolução Pernambucana é o tema da aula de hoje. Vamos avançar aqui para não perder muito tempo. Vou logo diminuir minha imagem para deixar ela bem aqui no cantinho. A gente acompanhar mais aqui os slides, tá bom? Vamos lá. Revolução Pernambucana de 1917. Cara, esse foi um acontecimento marcante da história de Pernambuco. Foi um acontecimento que marcou o processo de independência do Brasil, junto com outros, claro, bem interessantes, né? Então, vamos começar aqui, né? Esse ciclo revolucionário que acontece no Brasil é também conhecido como o ciclo que marca a queda do antigo regime, processo de libertação, não só do Brasil, influenciado pela Revolução Francesa, não pela Revolução Francesa ainda, né, mas assim, a Inconfidência Mineira e a Revolução Francesa vão acontecer no mesmo ano, mas influenciado pelas ideias iluministas, logo depois pela Revolução Americana, posteriormente pela Revolução Francesa, essas revoltas vão marcar no ciclo brasileiro como período de independência, beleza? Tem as revoltas nativistas, que são revoltas com características localizadas, com problemas locais. E tem essas revoltas que nós vamos ver agora, que são revoltas tidas como marcantes para o processo de independência. E a principal delas, que está no edital lá, é a Revolução Pernambucana, tá bom? Então, para começar essa aula, a gente vai dar uma analisada aqui nessa imagem aqui primeira, né, que tem uma chargezinha, uma charge que mostra aqui Tiradentes, né? 1789, é o mesmo ano da Revolução Francesa. 1798, que é a Revolta dos Alfaiates, que vai ser na Bahia, tá bom? São revoltas tidas como separatistas e influenciadas pela ideia republicana e iluminista. Em 1817 tem a Revolução Pernambucana, né? A Revolução Pernambucana, que é também chamada de Revolução dos Padres. E logo depois a independência do Brasil, 1822. Então esse ciclo revolucionário que exigia a independência do Brasil, logo depois vai culminar nos eventos que vão marcar o ano de 1822 na imagem de Dom Pedro I, tá bom? Nessa outra imagem aqui, né, temos aí um ritual muito corriqueiro. E para entender a história da Revolução 17, é interessante fazer essa análise, né? Teve a Revolução, a Confederados, eita, teve a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Antes, beleza? Influenciado por questões já da monarquia, que cobrava muito imposto, e a galera já estava pensando em independência, já estava bolando a ideia de independência, muito influenciado pelas ideias do iluminismo, pela maçonaria, né, que vai ter grande importância nesse cenário político emancipacionista, não só no Brasil, mas em toda a América. Nos Estados Unidos, na América Central, na América do Sul, e o Brasil, claro, que faz parte da América do Sul, não podia estar fora dessa. Pois bem, vamos ver logo essa imagem. Essa imagem é o ritual chamado ritual de beijamão. A família real portuguesa veio para o Brasil em 1808, antes da Revolução Pernambucana acontecer. Mas depois das outras revoltas. Vamos entender todo o contexto. Deixa eu ampliar até minha imagem para a gente dialogar melhor sobre essa situação, né? Então, a família real portuguesa vem para o Brasil em 1808. Motivos: a Revolução Francesa gerou o Napoleão Bonaparte. E o Napoleão Bonaparte, ele botou o terror na Europa, espalhou o pânico pela Europa, né, e queria expandir as ideias da Revolução Francesa e destruir as monarquias europeias, que eram tradicionais, tá bom? Nisso, Napoleão pretendia destruir a Inglaterra. Só que para destruir a Inglaterra tem uma série de complicações, né? Tinha o mar e tal, pá. Tudo bem. Então ele proibiu as nações que estavam por terra de comercializar com a Inglaterra, com o objetivo de destruí-la economicamente. Isso Napoleão Bonaparte. Contudo, Portugal é o primeiro país a negociar com a Inglaterra. E devido a essa negociação, Napoleão Bonaparte organiza a invasão a Portugal. Nesse contexto de invasão, a família real, que era governada pelo Dom João VI, decide então fugir para o Brasil. Essa história é muito legal, tem um livro muito bom do Laurentino Gomes,
que fala sobre isso, que é o nome do livro é 1808, que conta a história da fuga da família real portuguesa, que fugiu de Napoleão e veio para o Brasil, nessa fuga. Essa fuga e essa chegada ao Brasil em 1808 vai ficar até o ano de 1821. Esse período, de 1808 a 1821, é conhecido como o período joanino, que é o período em que a família real portuguesa fica instalada no Rio de Janeiro. Só que com a família real portuguesa no Rio de Janeiro, claro, os impostos vão se elevar. Só um fato importante. Basicamente, a família real, esse projeto de vir para cá já era antigo. Não, Napoleão, na verdade, ele fez com que a coisa rolasse de verdade. Mas já tem planos da família real vir para cá devido às revoltas que estavam acontecendo. Portugal não queria perder o Brasil, porque o Brasil era a colônia mais rica de Portugal. Perder o Brasil significava perder muito dinheiro. Então, justamente, a família real, antes da influência napoleônica na Europa, já pretendia vir para cá, devido à questão da Inconfidência Mineira e da Conjuração Baiana, tá bom? Então Napoleão vem e esse processo se consolida. E a família real chega aqui no Brasil em 1808, dando início ao chamado período joanino. E esse ritual, essa imagem que está aí na tela, é o ritual chamado de beijamão. Foi muito comum. Dom João, Carlota Joaquina, está aqui no trono, os dois, né? E todos os seus súditos, ou boa parte da corte, da igreja, né, do clero, como está mostrando aqui na imagem, faziam uma grande fila para poder beijar a mão do rei e da rainha. Carlota Joaquina, por exemplo, odiava o Brasil, achava o Brasil uma grande merda. Né? Ela é muito racista também, odiava negros, perseguiu negros. Ela era, inclusive, também ninfomaníaca, né, viciada em sexo. Pois bem, e Dom João dizem que ele era um cara muito tosco. Essa é a bandeira pernambucana, ó, que foi criada durante o processo revolucionário. Coloquei essa imagem aqui, queria fazer uma análise dela também. Beleza? Vamos no processo de avançar. Bom, basicamente essa revolta é com que objetivo? Veja, como é influenciado pelas ideias iluministas, então era uma revolta com caráter separatista e republicano. Assim como foi a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Só que é dessas três revoltas que marcam o ciclo revolucionário de independência no Brasil, a que mais deu certo foi a Revolução Pernambucana. E tudo começa, de fato, com pequenas reuniões em lojas maçônicas. Só que o movimento que estava programado para a Páscoa, isso mesmo, teve que ser antecipado. Justamente porque a revolta, a conspiração já está sendo muito noticiada pela cidade. Estava se espalhando essa notícia. Então o governador, Caetano Pinto, acho que é esse o nome dele, simplesmente manda prender os revoltosos. E a revolta se inicia com essa cena aqui. Né? O José de Barros de Lima, chamado também de Leão Coroado, mata o comandante Barbosa de Castro. O comandante Barbosa de Castro foi o cara que mandou prender o Leão Coroado, pois ele fazia parte da conspiração. Tá bom? Então essa revolta de fato antecipou e ela aconteceu. Eles tiraram o governador, depuseram o governo que representava Portugal e deram início à revolta. Instituíram um governo provisório e levaram uma série de reivindicações para tentar ser resolvida, né? Resolveu a situação do Estado. Então vamos ler esses tópicos aqui que fica bem mais claro, né? Tal movimento foi organizado pela elite de Pernambuco. Uma coisa que fica bem clara, né? A elite pernambucana estava fazendo parte desse movimento. Boa parte fazia parte das camadas mais altas. E claro, foi chamado de Revolta dos Padres justamente pela grande presença do clero, tá bom? Esse clero intelectual que fazia parte do movimento revolucionário, que era influenciado pela maçonaria, que era influenciado pelas ideias iluministas, que eram tidas como perigosas para as monarquias da época. Então, a elite pernambucana faz parte desse cenário. Esses estavam descontentes com a chegada da família real portuguesa no ano de 1808. Então, o descontentamento com a chegada da família real está relacionado também com o aumento dos impostos, tá bom? E uma crise econômica que já assolava a região, devido justamente à questão do açúcar. O açúcar estava em crise, estava em decadência. A economia açucareira não estava mais como antes. Lembra que eu falei na aula de Brasil holandês? Que no Brasil, quando expulsaram os holandeses, eles foram para as Antilhas e basicamente começou esse processo de concorrência, fazendo com que o açúcar despencasse o preço. Consequentemente, uma crise para as regiões produtoras de açúcar. Além da crise econômica, tinha problemas sociais, secas, impostos, né, que foram os principais motivos do movimento, beleza?
Esses pretendiam fazer do Nordeste uma nação livre e queriam também proclamar uma república. Eu coloquei o Nordeste aqui, mas não era bem só o Nordeste não, viu? Eles queriam o Brasil todo, eles queriam expandir a ideia pelo Brasil todo e fazer do Brasil uma nação independente de Portugal, tá bom? Diferentemente da Inconfidência Mineira, só queria Minas Gerais. A Baiana, né, não lembro exatamente, mas também não tinha um projeto bem expansionista, mas queria também independência. Pernambuco já foi diferente, queria do Brasil todo, queria a expansão da ideia revolucionária para causar a independência do Brasil, expulsar a família real portuguesa e basicamente declarar a independência. Claro que ao mesmo tempo que a família real portuguesa estava aqui, rolava também um sentimento conhecido como anti-lusitano, que era um sentimento contra a família portuguesa, contra os portugueses que tomavam conta dos grandes negócios aqui no Brasil. Prosseguindo. Esses pretendiam fazer o Nordeste nação livre e queriam proclamar uma república, tá bom? A república que é justamente a ideia do iluminismo, que pregava o republicanismo, né? Muitos escritores e pensadores gostavam muito dessa ideia. O movimento deu certo por 70 dias, né? Exatamente 72 dias, mais de 70 dias um pouco. Porém, fracassou frente às tropas de Dom João que haviam atacado por terra e mar, tá bom? Os revoltosos que sobreviveram, alguns foram executados sumariamente. O movimento teve sua origem nas lojas maçônicas que estavam abarrotando no Recife, logo após a guerra com os holandeses. Então, as lojas maçônicas foram cruciais nesse debate, nessa discussão de ideias, né, no cenário da independência, beleza? E da Revolução Pernambucana. Então, as lojas maçônicas foram cruciais em todas as revoltas pernambucanas que ocorreram. Inclusive, tem um artigo que fala muito bem sobre isso, sobre essa questão aí da maçonaria, a influência maçônica na história do Brasil, beleza? Inclusive também um podcast, se você está interessado em ouvir um podcast sobre a história da maçonaria e a história da maçonaria no Brasil, é interessante você dar uma sacada lá no Spotify, o Spotify, né, que é o Ângulos da História, que é um podcast meu, que eu falo justamente sobre a maçonaria. Tem a história da maçonaria parte 1 e a história da maçonaria parte 2, beleza? Vamos prosseguir aqui, então, nossos slides. Aí vem, pô, um ponto crucial dessa revolta que é interessante analisar é justamente a questão da escravidão. Eu vou tirar aqui um pouco minha imagem, já já eu volto com ela. Deixa eu colocar aqui. Aqui, pronto. Então a questão da Revolução Pernambucana, eles tocaram muito não foi tocado muito a questão da escravidão, beleza? Então tá aqui no próprio texto, né? Nos escravos ninguém mexe. Então a liberdade não era para todos, né? Todos os pernambucanos. Nesse caso também aí, você pode pensar, pô, mas o iluminismo não pregava a liberdade, mas o iluminismo não pregava a igualdade. Porém, o iluminismo tinha essa contradição. Pregava a igualdade, a liberdade para os brancos, os negros não. Né? Muitas situações de revolta que envolviam ideias iluministas que não fossem feitas pelas elites, os iluministas não defendiam. Por exemplo, a revolta do Haiti, tá bom? Mas vamos prosseguir aqui. Deixa a minha imagem aqui no cantinho, depois eu... Aí vem aqui, ó. A Revolta 17 era liberal, tá aqui, liberal, né? Ideias iluministas. Mas os grandes proprietários de terra, nem tanto. A ideia de perder toda a mão de obra escrava sobre o decreto do novo regime afastava muitos fazendeiros do movimento. Então veja que a questão da escravidão afastava as grandes elites, que não tinham interesse nenhum em libertar suas crias, né? Os líderes rebeldes sabiam que o apoio deles era fundamental e não incluíam a abolição em suas propostas. A questão do escravocrata foi secundária entre as ideias que dominaram a Revolução de 17, diz o historiador Eduardo Chouro. O governo provisório não tocou no assunto, mas os senhores de escravos não ficaram satisfeitos. Para desmentir rumores de que os negros seriam libertados, as novas autoridades decidiram que uma eventual emancipação dos escravos seria feita de forma lenta, regular e gradual. Né? Para isso, tinha que consolidar o processo revolucionário, consolidar a república e a independência. E, para que os fazendeiros tivessem certeza de que nada ia acontecer, havia um adendo. A base de toda a sociedade regular é a inviolabilidade de qualquer espécie de propriedade. Isso é um pensamento também iluminista relacionado à ideia da propriedade privada, já que o negro também era visto como uma coisa, como um objeto, tá bom? 7 anos depois, a Confederação do Equador ficou um pouco mais ousada.
o líder Manuel de Cavalcante não chegou a abolir a escravidão, mas suspendeu o tráfico negreiro em Pernambuco. E isso vai ser na Confederados do Equador, que a gente vai analisar. Então a questão da escravidão, ela não foi tocada justamente por quê? Porque a elite fazia parte do movimento. E eles tinham medo, por exemplo, se os escravos, se a gente botar eles livres, fazer deles nosso exército, lutar pela causa, beleza, dê certo. O que vai impedir eles se revoltarem contra nós, diziam os senhores de engenho, né? Afinal, eles foram nossos escravos. E eles estavam certos no seu raciocínio, assim, na visão deles, na perspectiva deles, eles tinham essa visão, pois, né, libertar os negros e tal, eles se revoltam. Claro, eu, se fosse um negro lá, nesse cenário, depois da independência, ia botar o terror. Ia fazer uma revolução dos negros, ex-escravos. Seria interessante isso aí na história do Brasil, né? Pois bem, então por isso esse medo de libertar os escravos, tá bom? Então vamos ver esse mapa aqui, deixa esse mapa aqui bem legal. Esse mapa é bem interessante, eu gosto dele aqui. Vamos dar uma ampliada aqui, né? A revolta, ela aconteceu em Pernambuco. Mas Pernambuco era imenso, velho. Olha aqui o tamanho de Pernambuco, era gigante, né? A maior capitania que tinha, né? E ainda aderiram ao movimento a Paraíba e o Rio Grande do Norte, né? Ampliando o processo, tá bom? Então esse governo se tornou gigantesco e teve alguns emissários. Tem aqui a imagem do Areópago de Itambé, que é da maçonaria, tem um símbolo maçônico aqui, tá bom? E outras revoltas vão acontecer. Então, quando a revolta estoura, basicamente eles tentam enviar soldados para outros estados, né? Expandir as ideias revolucionárias, fazer delas válidas. E engraçado que o Conde de Arcos era o governador era o governador da Bahia, né? E o Padre Roma foi o padre enviado para lá, e era um cara destemido, o Padre Roma, né? Foi enviado para lá para tentar é, fazer a revolta acontecer, instigar a população para a revolta na Bahia, expandir a ideia revolucionária. Só que o Conde de Arcos era considerado um cara muito cruel, velho. Quando o Padre Roma chegou, que na verdade o Padre Roma tinha o nome de padre, mas ele tinha 5 filhos, né? Enfim, chegou lá na Bahia, foi imediatamente preso. Cipriano Barata, inclusive, articulou para ele chegar até a Bahia. Foi preso e executado, na frente dos filhos, tá bom? Dos 2 filhos que estavam com ele. Inclusive, o Abreu Lima estava lá presente, né? O Conde Abreu Lima, que vai ser o nome aí de uma região aí do Recife, né? Então, basicamente, o Conde de Arcos mata o Padre Roma, executa, e começa uma expansão, monta um exército rumo a Recife, na tentativa de destruir a revolta. Inclusive, se vê um mapa, se você ver o mapa aqui direitinho, presta atenção, né? Tem aqui, ó, a comarca de Alagoas. Tá vendo aqui, ó, comarca de Alagoas, que é justamente a parte de Alagoas, hoje em dia. E Alagoas foi desmembrada, né? Quando o Padre Roma passou por Alagoas, ele foi muito hostilizado. A galera não curtia muito a ideia da revolução e queria se aproveitar desse momento para poder declarar também sua independência. Então a independência de Alagoas acontece no mesmo contexto da Revolução Pernambucana. Então, Padre Roma, ele passa por Alagoas, Portugal, voltando nessas regiões, chega até a Bahia, onde é executado, beleza? Nesse caso, o Conde de Arcos começa uma invasão, né? Vai até Penedo, tá bom? No Rio de São Francisco, e começa os combates partindo para Recife, como mostra aqui no próprio mapa, né? Teve conflito em Portugal e algumas regiões aqui litorâneas até chegar em Recife, Paulista e Igaraçu, beleza? Que era o centro revolucionário. Do sul do país, no Rio de Janeiro, tem aqui essa faixa azul, que era as do Império, né? O Dom João VI, que estava governando o Brasil, o rei de Portugal que estava morando no Brasil, ele manda suas tropas do Rio de Janeiro atacarem Recife, né? Iniciando aí essa contraofensiva, né? Essa ofensiva nesse caso, contraofensiva não, ofensiva contra os revoltosos, que vão atacar, que vai ter um ataque pelo mar. E o Conde de Arcos vai atacar pelo sul. No momento que o movimento vai começar a ruir, aparecem os traidores, né? A galera que não vão querer virar casaca, né? Inclusive, o Rio Grande do Norte e a Paraíba vão largar a revolta e vão, tipo, apoiar o governo central do Rio de Janeiro, né? O Dom João. E o movimento perde força, perde apoio e começa a fraquejar. Das causas dessa perda de apoio está justamente ligada à questão da escravidão, velho. A questão da escravidão foi crucial. O movimento não tinha unidade, não estava unido, não tinha a construção, né, a união política entre eles, né? Como era muito fragmentado, haviam vários grupos sociais, consequentemente,
as elites se afastam no momento que o movimento começa a ruir, beleza? Então essa imagem é bem interessante, que traz essa compreensão bem apurada. Olha aí Pernambuco, né? Aí desmembra-se, né, algumas regiões aqui, né, com Marco de São Francisco, mais à frente, e Alagoas. Alagoas vai se desmembrar justamente nessa questão da Revolução. Justamente porque Dom João VI vai reconhecer a luta de Alagoas nesse processo contra Recife e vai criar a comarca de Alagoas, consequentemente, o estado de Alagoas. Alguns membros, né, que fizeram parte dessa revolta, né? O Domingues José Martim, que foi o líder, um dos líderes do movimento, um cara muito expressivo, muito importante politicamente, ideologicamente falando, e influenciado pelas ideias iluministas. Claro, você pode ler, tem um livro aqui muito bom, vou mostrar aqui para vocês, ó. O nome do livro é A Noiva da Revolução, né, que conta a história da Revolução Pernambucana. Bem interessante. Tem um filme também, se você quiser interessado, tem um filme contando também essa história, que é chamado Da Noiva da Revolução também. Você pode dar uma sacada. Tem no YouTube, ele é curtíssimo, é 1 hora só, 1 hora e 10 de filme, produzido em Recife. Bem legal. Enfim. E o padre, tem o padre João Ribeiro, né? O padre João Ribeiro vai ser o padre, uma das lideranças intelectuais desse movimento aí. E ele, durante a revolta, né, ele vai ser o grande maçom, né, influenciado pelo iluminismo, ele vai acabar cometendo suicídio. Ele vai se enforcar. E quando ele se enforca, né, mesmo assim, seu corpo sepultado ainda é retirado, esquartejado e sua cabeça fica exposta, né? O José de Barros de Lima, né, o chamado também Leão Coroado, né, que vai fazer parte dessa revolta também, vai ser das lideranças políticas, né, vai ser o cara que vai iniciar o processo, vai adiantar o processo, enfiando a espada no seu comandante, no momento da sua prisão, e basicamente ele vai ser morto, né, seu corpo vai ser arrastado em praça pública durante o fim da revolta. Cruz Cabugá, tá aqui também, era o único mulato da revolta. Cruz Cabugá, ele foi um cara considerado mulato, e ele é o único, né, negro que fazia parte do movimento, e ele praticamente, nesse contexto aí da revolta, ele vai ser o embaixador, vai ser o cara que vai ser enviado para fora do país para tentar atrair o exterior para a revolta, atrair vamos dizer, adeptos à ideia revolucionária. Foi até os Estados Unidos, foi até a França, foi comprar armas, levou uma boa quantia em dinheiro para tentar trazer armas de lá para cá. Ele, infelizmente, acabou sendo morto, justamente porque a revolta acabou e ele, quando chegou aqui, a revolta já tinha acabado. Então ele foi logo também executado, tá bom? Basicamente, o Cruz Cabugá tem a estratégia também de trazer para o Brasil e capturar, né, e trazer para cá, com a ajuda dos franceses, o Napoleão Bonaparte. Veja que seria uma doideira muito louca. Napoleão Bonaparte lutando aqui no Brasil, em Pernambuco, pela Revolução Pernambucana. Seria incrível, de fato, para a história de Pernambuco, tá bom? Teve outros caras, eu falei já o Conde de Arcos, por exemplo, né, que também lutou. Ou Conde de Arcos não, Padre Roma, né, que também lutou nessa revolta, entre outros, né, Bárbara de Alencar também, que, né, vai ser uma mulher, uma heroína, a heroína de Pernambuco nesse contexto revolucionário, que ela participou de vários ciclos revolucionários de Pernambuco, tá bom? Então esses são os membros que vão fazer parte desse processo, beleza? Bom, turma, então vamos para algumas questões relacionadas a esse tema da Revolução Pernambucana, tá bom? Então vai ser bem prático, bem rápido, vou tirar minha imagem aqui, eu separei algumas questões. Beleza? Então, vamos ler aqui. Vou botar aqui deixa eu achar aqui o laserzinho para ficar melhor da gente acompanhar. E depois a gente vai responder, beleza? Então, vamos para a primeira questão, que a questão fala assim, basicamente. Veja, leia o trecho da matéria vinculada à Folha de Pernambuco sobre a Revolução 17. Poxa, não interessa se eu vou ler o texto. Assim, eu vou logo para a pergunta, pro que a pergunta quer, né? Assim, ó, sobre Pernambuco no contexto da independência do Brasil, pode-se afirmar que, veja, não interessa o que está no texto, né? Não interessa o que está no texto. Se eu sei como foi o contexto da independência de Pernambuco, eu tenho que afirmar, né? Eu vou marcar a opção correta, que tem aqui, exceto. Mas vou ler o texto aqui só para deixar a informação mais precisa. A implicação da igreja nesse processo iniciou 17 anos antes, com a fundação do Seminário de Olinda, pelo bispo José Joaquim de Cunha Azevedo Coutinho. Nele, os sacerdotes entraram em contato com o iluminismo europeu e passaram a defender profundas transformações de ordem social.
O século XVIII foi marcado por uma avalanche de teorias liberais. Nessa época, Portugal foi influenciado pelas ideias iluministas, encampadas pelo primeiro-ministro Sebastião José de Carvalho, o Marquês de Pombal, que promoveu uma ampla reforma na Universidade de Coimbra. Em sua administração, a Igreja Lusitana incorporou novos paradigmas para modificar seus próprios valores. Tá bom? O texto aí fala sobre a influência do iluminismo, fala sobre o que havia se modernizado em Portugal, que marcou o processo revolucionário e assim sucessivamente. Vou botar uma imagem aqui. Eita. Uma imagem aqui de volta. Só que aqui em cima agora. Vamos para as questões. É para marcar a errada, né? Tá aqui o exceto que eu já mostrei a vocês. Então é para marcar aí a errada. Vamos até a letra A. Vou botar o lápis aqui para ficar melhor da gente visualizar. Tá bom? Letra A. O Levante de 1817 também é conhecido como a Revolução dos Padres. Vou até marcar aqui. O texto já dá essa resposta, já praticamente, né? É correto isso aqui? Corretíssimo, né? Essa primeira parte aqui. Isso porque a participação do clérigo foi fundamental para a articulação do movimento em Pernambuco, que culminou no rompimento com o Império Lusitano. Perfeito, né? Então, basicamente, a Revolução também foi chamada de Revolução dos Padres. Muito fácil. Letra B. Então, essa aqui está correta. B. Em 1817, os padres formados pelo Seminário de Olinda aderiram à Revolução e atuaram diretamente na luta armada. Em pelo menos 70 membros do clero participaram do levante e assumiram diversas funções, como capitães de guerra e até soldados. Correto também. Não é à toa que é chamada de Revolução dos Padres, como já diz aqui na primeira opção. Então, uma já responde a outra, beleza? Então, correto também a letra B. C. Muitos dos padres que encabeçaram a Revolução faziam parte das sociedades secretas. Ó, sociedades secretas. Beleza? Como a maçonaria, que era proibida em Portugal e em sua colônia. Beleza. A maçonaria, de fato, fazia parte desse processo, fazia parte da situação, e os padres também faziam parte da maçonaria. Beleza? Então, essa aqui está correta também. D. Ainda em 1796, a cidade de Itambé, na zona da Mata Pernambucana, foi fundada a primeira loja maçônica do Brasil, o Areópago de Itambé, idealizado pelo ex-frade carmelita Manuel Arruda Câmara. Foi dado o primeiro passo para consolidar o movimento libertário. Corretíssimo, né? O Areópago de Itambé foi uma situação... A região lá, a ideia lá da formação da loja maçônica foi fundamental, beleza? Então, já condiz também com a letra C. A letra C já dá uma ajuda aí na D. E a última, provavelmente é ela errada. Em 1801, aconteceu, então, a Conspiração Suassuna, que contou com a participação da família Cavalcante de Albuquerque, proprietário de engenhos, que daria o nome ao movimento. O grupo foi vitorioso e assumiu a gestão de parte da região por alguns dias. Essa aqui é errado. Aí você pergunta, o que é a Conspiração Suassuna? A Conspiração Suassuna foi um movimento também em Pernambuco, organizado pelos irmãos Suassuna, né? O Francisco Paulo Cavalcante Albuquerque e Luiz Francisco de Paula, que era chamado os irmãos Suassuna, beleza? Só que essa revolta, basicamente, ela não teve sucesso. Ela não teve sucesso. Como diz na própria questão, dizendo que ela teve sucesso, foi vitoriosa e assumiu a gestão da região por alguns dias. Então, essa questão aí é errada pelo fato de que eles conseguiram tomar o poder, conseguiram tomar a região de Recife por alguns dias. Então, essa aqui é a correta a se marcar, que é a falsa letra E, beleza? Vamos pegar outra. Deixa eu ver aqui, ó, bem interessante. Isso aqui é um federal de quadro, não interessa. Vamos lá, isso aqui é bem fácil, velho. Deixa eu botar minha imagem mais pra cá um pouquinho. Vou botar aqui, pronto. Após derrotarem as tropas defensoras de Portugal, os revoltosos formaram um governo provisório composto por 5 membros. Além disso, estabeleceram a forma de um grupo de emissários que difundiram o movimento em outras capitanias do Brasil e em algumas nações europeias. Esse fenômeno histórico, conhecido como Revolução Pernambucana, chegou através do governo provisório. Inclusive, eles chegaram a fazer o quê? Abolir a escravidão? Tá errado. Proclamar uma república? Opa, parece que tá correta. Instaurar uma nova monarquia? Não era ideia iluminista instalar uma monarquia. D. Expulsar os portugueses do Brasil? Não. Embora que eles tinham um sentimento anti-lusitano, mas não tinha a ideia de expulsar os portugueses. E letra E. Conseguir o reconhecimento internacional
como órgão de poder no Brasil. Também tá errado. Correta, letra B. Muito, muito fácil essa questão, tá bom? Bom, por enquanto a gente ficar nessas duas aqui, tá bom? Eu vou deixar uma aula depois, né? Vou gravar uma aula específica só com questões, beleza? Vou pegar 40 questões. Na minha última aula desse curso, eu vou pegar essas 40 questões, fazer um Google Forms, né, um formulário do Google, enviar, botar o link dele na página, vocês vão responder, vou dar um prazo para as pessoas que me acompanham aqui no canal responderem esses links e a gente vai marcar uma aula, vou gravar uma aula só de correção com relação às respostas, beleza? Então valeu, galera, espero que você tenha gostado, compartilhe, curta esse vídeo e toda semana eu vou tentar fazer, toda semana, mandar vídeo toda semana. É porque realmente eu trabalho muito, velho. Eu tô na correria danada. Trabalho em Alagoas, trabalho aqui em Pernambuco, trabalho em Cursinho, né? Então a minha vida é uma loucura. Então espero que você tenha gostado. Tentar fazer mais regularmente as aulas e até a próxima. Valeu!